Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Uma feliz Páscoa para todos vocês que estão me acompanhando. E hoje eu vim falar sobre isso, né? Sobre esse assunto, sobre algo que provavelmente todos já sabem, o sentido da Páscoa, né? Passagem, transformação, deixar a vida velha e transformar-se num homem, numa mulher nova, à medida do possível, tá? Então, baseado nisso, hoje é quarta-feira, estou gravando esse vídeo na quarta-feira, após a Páscoa. Na verdade, as pessoas pensam que a Páscoa é celebrada somente no domingo de Páscoa, né? Passamos a Semana Santa, recordamos a Paixão de Cristo, né? Na quinta-feira Santa, recordamos a última ceia de Cristo, na sexta-feira santa, a sua paixão, e aí o sábado de aleluia na expectativa da ressurreição, e chegando o próprio domingo da, da ressurreição, certo? Mas a Páscoa ela não acaba necessariamente no domingo de Páscoa, ela se perdura aí por longos dias, mais algumas semanas, até liturgicamente falando, a volta de Cristo para o Pai, a vinda do Espírito Santo. Então a Páscoa ainda se perdura aí por esses dias, por essas próximas semanas, até chamadas as oitavas de Páscoa. E é um tempo forte que a gente reflete a passagem de Jesus no meio de nós. O Senhor ainda está no meio de nós, liturgicamente falando. Depois da sua ressurreição, vem as suas aparições, os seus milagres continuam. Então, é uma mudança, né? É uma passagem. E aí, pensando nisso, eu, na verdade, eu já estava querendo fazer um vídeo sobre esse tema, sobre o versículo que eu vou citar daqui a pouquinho. Só que por conta, às vezes, da correria e de algumas coisas, não deu para fazer. Então, achei esse momento oportuno, já que eu vim trazer esse tema, né, da Páscoa, da ressurreição do Senhor, a passagem da vida velha para a vida nova. Recordando também que essa semana o Papa Francisco faleceu e por mais que eu tenha ficado sentida, né, eu como católica, ele como pastor da Igreja Católica, e a gente sente, obviamente, a sua partida, mas em contrapartida, o seu falecimento, justamente agora na Páscoa, tem um significado muito interessante se a gente conseguir olhar as coisas além do que nossos olhos podem ver. Ele verdadeiramente agora viveu a sua Páscoa, a sua passagem. Ele saiu deste mundo, deixou, né, o seu corpo, a matéria ficou, mas agora ele foi para outro lugar, ele passou da vida terrena para a vida eterna. Então isso tem um significado, se a gente conseguir olhar com carinho, esse momento que o Senhor o chamou, é um momento muito bonito de se pensar, não é? Logo após a Páscoa não, na Páscoa. Chegou o domingo de Páscoa, na segunda ele cumpriu, né? Ele cumpriu a missão dele no domingo, ele apareceu a última vez lá no Vaticano para as pessoas no domingo, e na segunda ele foi chamado. Então, que bonito também perceber que ele cumpriu a sua missão, ele tentou apaciguar, né? Tentou aí ter diálogos de paz com países em guerras, ele realmente olhou para as pessoas mais pobres, ele cumpriu o papel dele à medida do possível. Então, que bonita essa passagem dele aqui na Terra, que bonita foi também a sua missão, né? E isso me ensinou muito mesmo. A passagem dele, a vida dele, a simplicidade, a humildade dele ainda vai continuar nos ensinando como agir, como exalar o perfume de Cristo. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, então eu vou trazer dois versículos que eu achei bem interessante para oportuno para esse momento, nesse tempo de Páscoa. O primeiro se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, que diz assim: Então, o que está sentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
E em Isaías, ele vem dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Estou lendo aqui no computador, tá? No notebook. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse versículo se encontra em Isaías 43, de 18 a 19. Então foram 2 versículos, e acredito que tem outros, tem uns que falam assim: não vos lembrei, em outras palavras, né, das coisas antigas, nem das coisas boas, pra gente não ficar sentindo saudade daquilo também que foi bom. O correto é você agradecer o que aconteceu, mas viver o presente. Ai, minha está coçando. Tá, então trazendo isso, eis que faço nova todas as coisas, não olheis mais para as coisas antigas e passadas. Esse momento de Páscoa é para a gente refletir isso. O que talvez eu, Alessandra, ou você que está aí do outro lado, precisa deixar para trás? Qual a transformação que a gente precisa fazer em nossa vida? E claro, se a gente não consegue realizar certas coisas, se a gente não consegue mudar certas coisas em nós, nós precisamos da luz de Cristo, da luz da sua palavra, para que essa mudança possa acontecer de fato na nossa vida. A Páscoa, para aqueles que crê, obviamente, não é? Aqui eu me dirijo a pessoas que creem também. Para aqueles que creem, não é só uma historinha, é algo real. É mistério, né? Também é mistério. Não é só uma historinha a Páscoa, né? É algo real para aqueles que acreditam. Claro que é um mistério saber que um homem passou por todo aquele sofrimento, desceu à mansão dos mortos para levar a luz e a esperança àqueles que se foram antes de sua vinda, e ele agora está vivo. Então, trazendo esses versículos, essa reflexão sobre passagem, sobre transformação, sobre deixar o homem velho e se transformar em um homem novo, eu trouxe essas 2 coisas. Eu lembro, eu acho que eu já falei aqui também em outro vídeo, não me recordo qual, que eu passei um momento na minha vida que eu tive muita dificuldade de perdoar uma pessoa que me machucou muito. E eu sofri mais ou menos ali, chorei muito, tava num momento de luto realmente, né, daquele término de relacionamento e da forma que terminou por 9 meses. Foram 9 meses, assim, de muita tristeza, e choro e lágrima. Tinha dias que eu achava que eu não ia conseguir levantar da cama, de tanta dor emocional e mental também. Então, foram 9 meses sofrendo, tentando passar por aquele luto. E o que me sustentou realmente foi a palavra de Deus, os amigos, os familiares. E aí eu me recordo que numa sexta-feira santa, eu não estava aguentando mais viver aquela situação, aquela angústia, aquela dor, aquela raiva, aquela falta de perdão dentro de mim, estava me corroendo por dentro. Tava tirando realmente o sabor da minha vida. Tava me adoecendo fisicamente, porque as dores emocionais, quando não curadas, quando não tratadas, elas se transformam em dores físicas, elas se transformam em doenças. Elas realmente vai nos prejudicando ali aos pouquinhos. Algo que seria pequeno se tornar algo muito mais grandioso, tá? Então, é necessário que a gente cure das nossas dores. Então, foi numa sexta-feira santa, por exemplo, que eu peguei um caderno e comecei a copiar ali várias coisas que eu estava sentindo, pedindo a Deus realmente que Ele tirasse aquela dor de mim, aquela raiva, aquele ódio que Ele arrancou. Enfim, eu escrevi num caderno, numa folha, tudo que eu estava sentindo e pedi que naquela sexta-feira santa o Senhor levasse para a cruz todo aquele meu sofrimento, toda aquela angústia, todas aquelas questões que eu estava trazendo dentro de mim. Que ele levasse para a cruz junto a Ele, para que no domingo eu ressuscitasse junto com Ele. Quando foi num sábado de aleluia, gente, acreditem, algo diferente já estava dentro de mim. Tinha alguma coisa nova, algo estava diferente, eu estava diferente. Não é que aquela situação tinha mudado assim da água para o vinho, mas eu me sentia uma pessoa muito diferente
da que eu estava antes de escrever a carta. Foi como eu tivesse realmente despejado tudo ali aos pés do Senhor na cruz, despejado tudo. E reconhecido, olha assim, eu não posso mais, eu não aguento mais, eu não consigo mais sozinha. Me ajude. Então, quando foi no sábado de aleluia, no meu momento de oração, eu já sentia um alívio dentro de mim, eu sentia uma paz dentro de mim. Não é que os problemas estavam resolvidos externamente, mas internamente algo aconteceu. E aí, a partir daquele sábado santo, sábado de aleluia e, né, domingo, Páscoa, cada dia que passava, eu estava muito melhor. Aquela situação que eu vivia antes não me afetava mais, não me angustiava mais como me angustiava antes. E a partir daquele momento, eu voltei a sorrir. A partir daquele momento, a vida voltou a ter sabor. A minha vida voltou a ter sabor. Não é que eu ganhei na loteria, enfim, as coisas, os problemas, as dificuldades, algumas dificuldades continuavam, mas dentro de mim algo estava diferente. Havia uma luz, havia uma paz, uma esperança, e eu comecei a viver a minha vida, comecei a tirar o foco daquela dor, daquela tristeza, ou daquela pessoa de forma, né, lembrar da pessoa, sentia raiva, então eu lembrava da pessoa e não sentia assim mais nada, sabe? E aí comecei a viver a minha vida, o novo chegou na minha vida. E quando eu falo um novo chegou na minha vida, não foi um outro relacionamento. Ai, pra eu ser feliz tinha que colocar um outro relacionamento. Não. Eu fui vivendo a minha vida, fui estudando, fui tirar minha carteira, minha CNH, coisas foram acontecendo, fui colocando foco e eu fui encontrando alegria e prazer nas pequenas coisas, em estar presente com os amigos, em estar presente com as famílias, em buscar mais a Deus, em fortalecer meu relacionamento com o Senhor. É como se o Senhor realmente estivesse colocando remédio ali na ferida e a cada dia eu ia me curando mais, até que um dia a cura daquele sentimento, daquela mágoa, daquela raiva chegou totalmente que eu nem percebi. Então, por isso que eu quis trazer esse versículo e esse testemunho, porque realmente o Senhor faz novas todas as coisas. E a partir desse momento, ainda que eu tivesse boas lembranças desse meu relacionamento, eu não lembrava, não tinha essas lembranças como algo, ai, como gostaria que tivesse, ai, como eu gostaria que voltasse, ai, não. Eu não tinha essa nostalgia, sabe? O que passou, passou. Foi bom enquanto durou, aprendi, ensinei, e aquele momento fez e fará parte da minha vida para sempre, porque é parte da minha história. Mas eu não lembrava mais com saudade. Então é importante também a gente aprender a deixar para trás aquilo que a gente viu, coisas negativas, mas também coisas positivas. Não lembrar das coisas positivas como se fosse uma nostalgia, tipo, ai, o passado era melhor do que o presente. Não. Eu acredito que as coisas sempre podem ser melhores do que foram. Se algo na sua vida, no seu passado aconteceu e foi bom e não está mais presente na sua vida, acredite que coisas melhores ainda virão. E esses momentos que passaram têm que ser guardados na sua memória com carinho, lembranças que podem talvez te ensinar alguma coisa ainda, mas não ficar apegado ao passado, porque ele não vai voltar. E nem ficar apegado ao passado como não tivesse uma vida nova lá na frente. Ainda que talvez neste exato momento no presente você não esteja enxergando a situação, a solução ou o que você deseja. Tá? Então é importante a gente deixar para trás e permitir que o Senhor faça nova todas as coisas, porque Ele faz. Seja um trabalho que você tinha e agora não tem, talvez neste momento você esteja desempregado ou desempregada, acredite que o novo virá na sua vida. Claro que você também tem que fazer a sua parte. Ore e peça ao Senhor, mas faça a sua parte, coloque currículo, tente ver talvez algum talento que você tem, algum talento para culinária, como eu falei em outros vídeos. Eu vendo docinhos também. Claro que a questão dos doces diminuíram mais porque eu estou fazendo outras coisas. Mas se você tem um dom aí para fazer doces ou gosta de fazer artesanatos, ainda que você não queira viver disso para sempre, mas tente, se movimente, veja o que é que você pode fazer, apenas comece, dê o seu melhor, não se preocupe tanto com o que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar, e naturalmente as coisas vão fluir. Como eu vi numa frase, né, na internet, o caminho abre quando você caminha. Caminhe e os caminhos vão se abrir. Se talvez você esteja sofrendo por algum relacionamento que terminou,
Acredite que você poderá viver outros relacionamentos ainda melhores. Não fique pensando que aquele relacionamento que eu tive foi o melhor e eu não vou ter mais ninguém melhor. Não pense dessa forma. Essa forma errada, porque o Senhor é capaz de fazer nova todas as coisas. O plano dele é maior e melhor do que os nossos. A nossa visão humana é limitada. Então o Senhor, ele faz nova todas as coisas. Acredite, não importa o que você viveu, que já passou, que talvez você perdeu, o Senhor faz nova todas as coisas. E algumas dores vão se tornar em aprendizados. Claro que se você perdeu de repente um ente querido, alguém familiar, um filho, claro que essa dor, ela talvez vai permanecer aí, a saudade. Mas acredito que o Senhor, ele dá um sentido diferente até mesmo para as nossas dores. A gente encontra um caminho de conviver melhor com elas. Tem coisas que realmente não vão ter como voltar, mas eu acredito que tem como a gente aprender a conviver com certas coisas, por mais difíceis que pareçam ser. Se a gente tiver fé, se a gente conseguir ter esse olhar sensível, espiritual, né? Enxergar além do que nossos olhos podem ver. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa partilha. Uma feliz Páscoa. Eu desejo que realmente um novo em todas as áreas da vida de vocês aconteçam, certo? Que o Senhor possa levar esta luz, levar, né, essa luz que é própria dele, levar a esperança, o amor, a caridade, a paciência, a fé, a coragem, a perseverança, para vocês continuarem caminhando e realizar aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês precisam, tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser, uma feliz e abençoada Páscoa.